Eu me chamo Itália, moro em Soledade, sou casada, tenho 3 filhos, tenho 5 netos. Eu sou a Viviane, sou casada com o Felipe, sou mãe de 3 filhos, o João Felipe, mais velho, o Petros e a Hannah. Sou funcionária pública, trabalho atualmente na Escola São Francisco, até a Escola do Presídio de São Lourenço. Sou uma pessoa de muita fé. Meu nome é Lília, tenho um filho de 16 anos, sou casada, conheci meu marido, inclusive, no diagnóstico, ele ficou comigo, está comigo até hoje. Sou cabeleireira, era cabeleireira, porque depois eu tive que abandonar minha profissão e sempre gostei de viver, sempre achei que a vida é maravilhosa. Eu sempre fui muito alegre, muito divertida, tenho muitos amigos. Sou uma pessoa que ama a vida. Foi assim tão interessante que eu tinha ido num Pentecoste diocesano e Deus me curou antes de eu saber. Ele falava assim que estava curando uma pessoa que estava com câncer de mama. Eu falei, nossa, mas Deus é bom, né? Mal sabia eu que uns dias depois eu ia descobrir que essa pessoa era eu. Eu fui fazer um serviço dentro de casa, bati a mama, minha mama inflamou. Aí o médico pediu uma mamografia só de costume, né? Aí eu fui fazer, aí deu um nódulo, aí eu pensei que eu ia morrer. Normalmente eu faço acompanhamento, né? Uma vez por ano, ginecologista, gosto de estar meus exames em dia, tudo. Aí foi meados de setembro de 2023, mais ou menos. No autoexame eu percebi que tinha uma coisa diferente na mama esquerda. Aí, como já estava com a consulta marcada, esperei um pouquinho, começo de outubro, fui. Aí realmente a doutora, né, a doutora Eber, que é a minha médica, já tem uns quase 14, 15 anos, ela fez o exame e percebeu realmente que tinha alguma coisa diferente. Ela nem fez, que geralmente eu faço ultrassom, né? Ela falou assim, não vou fazer ultrassom, não, já vai partir direto para mamografia. Caminhou para o Dr. Carlos Rogério, foi feita a mamografia, ele realmente falou, não, vai ter que fazer uma punção. Aí partimos para a punção. A punção minha deu benigna, por incrível que pareça, sabe? Aí quando eu voltei na consulta, eu já fiz também um cadastro lá no CEPAPA, que é onde registra os exames, as coisas, né? E eu consegui pegar a biópsia assim antes de voltar na consulta. Então, quando eu voltei na consulta, eu já estava com a biópsia, o resultado dela em mãos. Só que foi uma coisa tão... E no dia que eu vi pelo celular que eu recebi o WhatsApp, foi nas 3 horas, foi na hora da misericórdia. Deu benigno tudo, só que eu ali naquele momento eu senti. Eu falei, quando eu estiver junto com a médica, eu vou falar que eu quero tirar. Mesmo assim, eu quero fazer cirurgia para tirar esse nódulo, seja o que for, né? Quando eu voltei na consulta, ela falou, você já tem o resultado, já sabe, mais ou menos, a gente pode acompanhar com ultrassom. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu quero tirar. E marcamos para janeiro. Aí em janeiro, quando fiz a cirurgia, que eu estava em recuperação ainda, ela foi conversar com o Felipe, que é meu esposo. Aí ela falou para ele que realmente tinha alguma coisa de errado ali, que não era bom o sintoma daquela peça que tirou. Só que ela conseguiu tirar por completo, sabe? Ela falou que dentro da possibilidade dela ali, ela limpou bem, tirou tudo. Mas aí quando veio o resultado da biópsia da cirurgia, aí já veio que era maligno. Não, na verdade eu não percebi nada, porque eu não fazia não colocava a mão, não fazia o autoexame. Eu sempre dizia, você fica procurando, acha. Aí a minha sobrinha, como ela trabalhava no posto de saúde na época, aí ela falou, tia, marquei ginecologista para você vai sim, tem que ir. Aí eu sei que era dali um mês, mais ou menos,
Aí eu falei assim, se der no dia eu vou. Eu acho que eu não vou querer ir, não. Aí, chegou no dia, eu fui, a médica me examinou e falou assim, você viu que tinha um nódulo aqui? Eu falei assim, não. Ela falou assim, mas você não faz autoexame? Eu falei assim, não. E fazia 10 anos que eu não ia na ginecologia. 10 não. Meu filho está com 16, 14 anos mais ou menos que eu não ia na ginecologista. Aí ela pegou, fez e falou assim, você tá com nódulo aqui. Aí eu já saí preocupada de lá pelo histórico familiar meu, que tem muito câncer de mama. Eu tenho tias, eu tenho primas que tiveram. Aí eu saí de lá e já marquei uma ultrassom. Aí fui depressa fazer na mesma semana, particular, fiz. E aí o moço que fez lá falou para mim, olha, Lília, tem 5 nódulos aqui, mas tem um que não está com aparência legal. Então você tem que fazer um exame de mamografia. Aí foi aonde eu fui, fiz o exame de mamografia e descobri que aí lá no Viva Vida, eu fiz lá no Viva Vida, e aí eu descobri, aí eu fiz um dia, passou 2 dias, ligaram para mim, que eu tinha uma consulta com o Dr. Rogério lá. Aí eu falei assim, deu ruim, né, porque foi tudo muito rápido, já que esse salário ficava pronto em 30, 40 dias, aí eu descobri, aí ele me chamou, falou que ia marcar uma biópsia e que parecia ser suspeito. Aí marcou a biópsia, dali uma semana mais ou menos, ele marcou a biópsia, eu fiz a biópsia e o resultado chegou em julho, que eu descobri que veio o resultado certinho que era mesmo maligno. E que eu tinha que fazer o exame, fazer todo o tratamento. Aí fui lá nele, ele falou, vai ter que fazer químio, vai ter que fazer rádio, vai ter que tirar, vai ter que fazer cirurgia. Eu acho que o mundo da gente acaba. A gente pensa que vai morrer, que você não vai ver os filhos, não vai ver os netos crescer. Eu tinha só a Antônia e só a Carol, que era casada. A Maria Clara era solteira, o Pedro também. Então, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai morrer. A sensação é assim que você tira, o seu corpo tá fora a alma tá fora do corpo, sabe? Você fica meio pisando assim alto, é um negócio muito esquisito. Só quem passa mesmo para poder sentir, né? E a minha mãe já teve, né? Tem pessoas na família que já teve, mas principalmente a minha mãe. Ela teve um câncer já que foi só paliativo de pâncreas. Então veio aquilo tudo na minha cabeça de novo, né? Mas bateu o medo, porque eu vi o que ela passou, né? Mas eu falei, não, agora eu vou... Eu sou muito assim, o que tem que fazer, né? Então vamos ver o tratamento que tem que fazer, ou onde tem que resolver. Meu pensamento era positivo, assim, mas dá uma insegurança tremenda. Você não sabe nada dali pra frente, né? Tudo aquilo que você julgava como certo, como tranquilo, sua rotina ali. Aí você pensa, como é que eu vou fazer? Tem filho, tem meu trabalho, como que eu vou tratar, né? Aqui a gente não tem muito recurso assim ainda, né? Mas aí foi acontecendo. Eu falei com Deus, se você tá me dando o fardo, não vai ser maior do que eu consigo, né? A biópsia chegou aqui no posto de saúde, eu liguei para minha irmã, estava trabalhando, aí liguei para ela, vai lá, pega lá o resultado do exame para mim. Ela falou assim, tá, vou. Aí ela foi, aí eu liguei para ela, falei, e aí, o que deu? Não, espera você chegar em casa que você abre. Eu falei, não, já abre aí e já fala. Porque eu sempre tive na minha cabeça assim, o que a gente tem que passar, ninguém vai passar pela gente. A gente vai passar. E aí ela falou assim, me mandou uma carinha de choro. Eu falei, deu, né? Aí eu baixei, eu estava sozinha aqui, eu tinha uma cliente logo em seguida, baixei a porta, chorei um pouquinho. Abri a porta, trabalhei o dia inteiro, até 6 horas. Quando eu chego na minha casa, todo mundo chorando. Aí que eu fui chorar, de ver o desespero deles. Falei assim, Lília, como você consegue trabalhar até 6 horas da tarde? Você acabou de descobrir que você está com câncer. Eu falei assim, mas o que eu vou mudar? Eu não vou mudar nada, vindo embora e chorar. Eu não vou viver isso. Eu vou viver. Eu falei assim, não adiantava vir embora.
Aí, quando eu cheguei, eu chorei um pouquinho, porque eu vi a tristeza, minha mãe tá com fraldinha chorando. Assim, eu falei assim, gente, vai ficar tudo bem, eu sou forte e eu vou vencer, não, tá tudo bem. E foi bem assim mesmo. Eu fiquei trabalhando o dia inteiro. E eu fazia uma mamografia todo ano, mas foi tão interessante que esse ano eu tinha ficado 1 ano sem fazer, mas toda vez que eu ia tomar banho, o costume de ficar passando a mão, tudo, era assim, diário mesmo. Então, eu sempre tive esse cuidado comigo. Olha, foi tão interessante que o doutor Rogério, ele é muito cuidadoso com isso. Então, ele já sabe mais ou menos, quando ele pega uma mamografia, ele já sabe se é câncer, se não é. Aí ele falou para mim, olha, pelo que eu estou vendo, você vai ter que fazer mesmo o tratamento. Mas foi assim um apoio que a gente não tem explicação. Sabe assim, dos meus exames ter saído muito rápido, por causa da inflamação que estava na minha mama, saiu como metástase. Então, os meus exames saiu assim numa semana, tomografia, ressonância, tudo, porque o medo era de ter passado para algum outro órgão, né? Fígado, algum outro lugar. Mas a hora que eu fiz todos os exames, via só lá aquele 2,5 centímetros. Foi no consultório da doutora mesmo, né? Porque assim, como ela é a minha médica ginecologista e ela também é mastologista. Então foi tudo ali junto com ela, né? Aí ela falou que realmente tinha essa situação do câncer mesmo, que tinha dado positivo, né? Mas eu acredito comigo que Deus tudo tem um propósito, né? Então, como eu fiz a cirurgia e consegui tirar toda a extensão, de repente me evitou uma coisa pior, entendeu? De fazer a quimioterapia primeiro, tirar depois, não sei. Eu penso comigo que era a minha história, teria que ter sido assim comigo, né? Então, aí quando eu cheguei lá em Varginha, para eles é tudo muito automático. Eles estão acostumados a lidar com isso o dia inteiro. Então, para eles é tudo, olha, você vai, vou ligar lá, vou ver se, porque está bem avançado, vou ligar lá, vou ver se tem como fazer uma quimioterapia hoje. E aí não tinha vaga. Aí ele marcou para o outro dia. Aí eu fui. Ele falou tudo. Falou que ia ter que fazer uma cirurgia, que eu ia ter que fazer cirurgia, ia ter que fazer 8 químio, eu ia ter que fazer rádio e que ia precisar tirar a mama toda. E eu falei assim, tá, tudo bem. Meu irmão sempre preparou muito a minha cabeça, tem que tirar. E tem que tirar tudo. Então, quando ele falou, eu não chorei, eu falei, tá, tudo bem, vamos tirar então inteiro. É tudo muito complicado, porque igual o cabelo, por exemplo, assim, né? Tem gente que fala, tá fora, é só o cabelo, não tem problema, não sei o quê. Só que tem uma touca agora que eles falam, que eles usam, né? Tá em fase de análise, tudo para ver se ela vai dar certo futuramente. Aí eles me colocaram se eu queria colocar essa touca, né? Eu falei que queria colocar sim, não tinha problema, que eu testava para eles lá. Só que aí eu tive dengue também, logo no início, acho que na terceira quimioterapia vermelha, mais ou menos, tive a dengue. A resistência baixou e não deu muito certo, vamos dizer assim, sabe? Aí já vem aquilo tudo, né? Vem a estética, porque eu não sou muito apegada em estética, de falar cabelo, coisa, mas pra gente que é mulher dá um impacto, um choque assim, né? Mas aí comecei, já foram 4 químios vermelhas, que é as mais, que eles dão por cor lá, né? Assim, as mais fortes, tudo. Aí já vem te derrubando tudo. Estômago, sabe? Alimentação. Tudo que você achava gostoso, de cheiro, de tomar um banho, de um desodorante, alguma coisa, nada eu podia, sabe? Assim, até as crianças, coitadas, passar um desodorante, um creme de cabelo, alguma coisa, eu falava, gente, vocês vão, né? Tá me enjoando. Então, muda toda a rotina da gente, né? De vida, da família, tudo. O que me marcou muito foi porque na época eu sempre faço a comida em casa, eu faço almoço, à noite quando eu estou em casa faço também a janta. E ela gosta muito de comer, se alimentar, gosta muito do cheiro da comida. E quando eu fazia comida na cozinha de cima, ela lá na cozinha de baixo, lá dentro de casa, eu chegava lá com o prato dela. Desculpa. Ela não conseguia comer, ela estava com a cabeça do travesseiro na cabeça, por causa do cheiro.
Isso foi muito difícil. Aí eu tentava fazer uma comida menos temperada para poder comer. Aí devagarzinho ela comia, deixava um pouquinho, comia um pouquinho. Mas para mim uma das piores partes foi essa parte da alimentação dela. É complicado, eles foram se adaptando, coitado, ficando junto comigo, tudo, né? Aí passando as 4 vermelhas, eu comecei a fazer a branca, que a gente fala, que já foram 12. Aí já amenizou mais, senti que amenizou mais essa parte de alimentação, já comecei a ficar melhor para alimentar tudo. E aí vem a parte de você sair de casa, né, daquele jeito. Eu fiz opção por não colocar lenço, peruca, nada. E também não raspei, sabe? Fui deixando uma coisa assim muito que foi acontecendo. Foi raleando o cabelo. Aí fica a sensação que tá um cabelo assim branco ali, né? Você envelhece muito, sem cílios, sem... A sobrancelha eu ganhei do projeto lá, uma aplicação, né? Que eles fazem fio a fio. Aí já ajudou a não ficar, como se diz a Itália, né? Cara de ovo. E tem muita coisa, muito recurso hoje em dia que ajuda, né? Mas é aquilo, é você passando, né? Por mais que tenha um monte de acessório, um monte de coisa para te auxiliar ali, você não se reconhece, sabe? Quando você olha assim no espelho e tudo. Mas eu acho que é aí que vem a força, né? Que vem o amadurecimento. Porque você fala assim, eu não sou a estética, né? Eu tenho que ter uma coisa sólida por dentro para poder dar conta de caminhar, de passar, né? A gente vai meio no automático, porque você não sabe nada que vai te acontecer, né? Então, eu iniciei o tratamento, as quimio. Eu passei super bem nas quimio vermelhas, eu não tinha nada. Era só um gosto amargo na boca. Mas a minha mãe fazia um suco, tadinha, todo dia para mim. Bastante coisa, fazia eu tomar todo dia, 1 litro de suco. Então, realmente eu não tive nada, nunca caiu, nunca deixei de fazer nenhuma quimio devido à queda da imunidade, de tudo. Então, eu fui bem, assim, eu passei super bem. Quando você faz a químio, os médicos já falam que vai cair o cabelo, mas a gente pensa que vai cair. Você não pensa que ele vai desgrudar inteiro da cabeça. Cai o cabelo inteirinho, cai a sobrancelha, cai tudo. Então, o que me chocou foi isso. Eu fui tomar banho, eu senti que o meu cabelo não estava grudado. Aí eu falei pro meu marido, lava o meu cabelo no tanque. Eu não quis nem ir para debaixo de chuveiro para esse negócio não ser pior. A hora que eu lavei, que eu passei a mão, o cabelo saiu inteirinho na minha mão. Isso me marcou muito. Da gente, que a gente fica tão presa no cabelo, né? E eu era muito vaidosa com o meu cabelo, de perder tudo. Então, a gente que é mulher, isso choca muito na gente. Marcou. De estética, mas não no sentido de estética, assim, nossa, sou muito apegada nisso. Mas é o básico, que a gente não dá valor, vamos supor, mas no dia a dia, assim, falar assim, tô meu cabelo aqui, minha sobrancelha aqui, eu não agradeço por isso, né? E quando você tá sem, você vê que diferença que faz, né? E torna um desafio, porque você fica meio que um ET, assim, né? Todo mundo te olha, onde você estiver, ainda mais quando você faz opção por não pôr uma peruca, um lenço, assim, causa uma estranheza. Criança fica te olhando, né, te observando, assim. E a gente não vai falar que não se sente incomodado, né? Mas mesmo assim eu ia, sabe? Por exemplo, principalmente na igreja, que é uma coisa que eu faço questão mesmo de acompanhar. A missa, por exemplo, eu só perdi nas minhas cirurgias, a Eucaristia, sabe? Eu fazia questão de estar lá. Cheguei aí até com um dreno, assim, escondidinho na calça para poder estar ali. Graças a Deus eu tenho a alegria de morar pertinho da igreja, né? Então, não é questionando, é que a gente fica insegura, né? Vem uma insegurança de você não saber, cada passo que você está dando, você não sabe o que vem por aí, como que seu organismo vai reagir à quimioterapia, e vem muita gente falando muita coisa positiva, mas muita coisa negativa. Ó, a próxima vez que você for, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então é um misto, uma loucura na cabeça da gente, né? Aí a gente tenta absorver só aquilo que é positivo para poder dar conta de continuar, né? As quimio branca foi um pouquinho mais difícil, que eu tive febre, mas era só ali no 5º dia, começava uma febrinha, mas logo eu já estava bem, passava ali uns 3 dias passando mal, com febre, o corpo meio doendo, mas eu vinha trabalhar. Eu preferia estar no salão, conversando com as pessoas, fazendo uma coisinha mais leve,
do que ficar em casa. Na cama eu não fiquei. Mas aí eu achei que é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que a cabeça, nesse momento, é tudo. Que a gente tem que ficar forte. Tem que pôr na cabeça que a gente tá... Para mim, eu ia estar lá fazendo um tratamento como todo mundo faz. Um tratamento de diabetes, eu ia lá, tratava e levava a minha vida normal. Tentar o mais normal possível. Olha, o maior desafio era se manter em pé. Então, quem me sustentou esse tempo foi Deus. Foi assim, não tem explicação. Eu lembro que as primeiras químio foi de boa, mas eu acho que vai acumulando dentro da gente. Aí, quando eu já fiz a segunda parte da químio, que era a químio branca, judiou muito de mim, porque ela pega pele, pega mucosa. A gente fica parecendo que não tem vida, não tem sangue na gente, a gente fica muito branco. Então, o desafio para mim era me arrumar para ir para a igreja. Então, eu botava um lenço, me pintava, ia para a igreja, aí o povo chegava lá e me abraçava, achando que eu ia morrer, né? Aí eu falava, eu não vou mais na missa, porque o povo vai achar que eu morri, que eu estou morrendo, né? Mas era manter firme. Então, a gente mostrar para as pessoas, estou viva, estou lutando, mas eu estou viva. Então, quando eu saí da químio vermelha, que eu fui para branca, que eu já tinha visto falar que às vezes passava até mal lá, ter gente desmaiar e fazer, eu cheguei a chorar e falar que eu achava que eu não ia dar conta, assim, sabe? Não, eu cheguei até a falar mesmo pro meu marido, Felipe, aqui em casa, falava assim, nossa, eu não vou aguentar, cheguei a falar até o padre, né? Cada processo do tratamento que mudava, eu pedia a unção para ele, sabe? Queria que ele passasse os olhos, porque teve até a hora dele falar assim, não precisa nem servir mais, já tá abençoada, tudo, sabe? Mas eu procurar uma força, né? Me agarrar em alguma coisa, assim. Falava, né? Falei, nossa, se for mais desse jeito aí, eu não vou aguentar, porque a minha boca, nossa, é muita ferida que dá, sabe? Qual o tratamento? Não é uma afta comum, é uma cratera que abre na boca da gente, assim, sabe? Então, é complicado o negócio. O que mais marca pra gente que é mulher, com certeza, é quando o cabelo cai, né? Quando não tem jeito, que começa a cair, você ainda fica na esperança. Eu falava pro médico assim, nossa, já tô na segunda químio, não caiu? Já tem algum caso de alguém que não caiu? E falou, não, vai cair essa semana. Aí foi bem difícil, tipo assim, um dia eu acordei e a cama cheia de cabelo. Aí eu raspei quando fez 2 buraquinhos na cabeça, assim, que ficou parecendo peladinha, parecia que estava uma pelada, assim. Aí eu resolvi raspar. Falei, não vou esperar cair, não adianta, vai cair mesmo, né, já falou. E eu raspei, eu acho que foi o momento mais difícil para mim, para minha família, para meus amigos, para as pessoas que gostam de mim. Foi um momento mais difícil, sim. Olha, foi um dia que eu deixei de tomar o meu remédio, que o médico falou assim, se esse remédio for pouco, você pode tomar o outro. E eu tomei o outro foi de boa. O outro fez eu até dormir, porque eu não dormia. Aí eu deixei de tomar o outro e tomei só um. Aí nessa madrugada eu passei muito mal. Aí a gente vê como que a gente não vale nada. Aí eu comecei a passar mal, aí todo mundo levantou. Aí foi assim de fazer xixi na calça, os filhos acudir, botar na cama. Então, é difícil. A gente vai aprendendo a adaptar, né? Por exemplo, assim, às vezes uma maquiagem, um remédio, uma coisa para, no caso da boca, né? Eu tive a ajuda também da parte de laser, né? Que hoje em dia tem, que é um recurso muito bom. A Kelma me deu muito suporte, que é perto da Saúde aqui de Soledade, né? Então a gente vai buscando aquilo que puder para amenizar, né? E assim, a parte de estética, a gente sente falta, assim, mas eu nunca fui muito apegada de falar assim, nossa, maquiagem todo dia, escova todo dia, toda hora para sair. Então, nisso daí eu acho que já me ajudou um pouco a não ser tão assíduo com essas coisas, assim, porque senão eu ia sentir mais. Mas tentava, assim, fazer um pouquinho de cabelo que tinha a Hannah, falava assim, pentei pra mamãe aqui, arruma, passa um gel, alguma coisa, sabe, que foi ficando. Aí, assim, foi eu. Eu sempre pensei assim, que tudo que a gente tem que passar na vida, a gente vai passar e ninguém vai passar pela gente. E tem que passar da melhor forma possível. E foi isso que eu fiz. Eu queria viver.
tentei viver o máximo que eu pude de maneira suave, o que ia me suavizar, que ia ficar bem suave o tratamento. E isso eu encontrei na onde? No trabalho, saindo, não ficando em casa, continuar com a minha vida normal. Então, eu acho que as mulheres tinham que não ter isso como uma doença. É um tratamento, eu vou passar por isso e vai ficar tudo bem. E não pensar que é o fim, não ver o lado ruim. Eu só pensei coisa boa. Eu não vi as pessoas que já foram, que não conseguiram vencer. Eu só focava nas pessoas que venceram. Só pessoas que venceram. Então, eu acho que foi isso. Os filhos, a família. Eu falo assim, Deus em primeiro lugar. Depois, se não fosse minha família, eu não sei o que faria da minha vida. Meu marido saiu pesquisando tudo que eu tinha que comer. Minha filha Maria Clara deixou emprego para cuidar de mim. A Carol morava em São Paulo. Era muito engraçado que a gente nem conversava mais em áudio. Era tudo texto, porque ninguém conseguia falar. Porque se a gente fosse falar, a gente chorava. Então, na texto, mãe, você tá boa? Aí eu respondia, tá tudo bem, graças a Deus. Né? Então, se não fosse a minha família, se não fosse da gente estar junto, né, os amigos, eu falo assim, o meu grupo de oração, na época eu era coordenadora do grupo de oração, Geração Eleita, então os jovens ficaram assim, sem chão quando ficaram sabendo que eu estava com câncer. Eles choraram muito, fizeram um grupo especial, porque eu ia ter que me afastar, mas foi a coisa assim, mais linda. Eu acho que eu nunca fui tão amada, tão cuidada por Deus nesse tempo. Principalmente aqui os meus filhos, né? O meu tio, que a gente mora aqui junto, e o Felipe, meu esposo. Nossa, ele trabalha à noite no hospital, durante o dia ele trabalha no posto de saúde. Ele não abriu mão de nem um dia me deixar ir com ninguém fazer o tratamento, sabe? Foi todas as vezes comigo. Lá em Varginhas, ele chegava lá cansado, enquanto eu estava fazendo, ele tirava uma sonequinha lá. Isso daí dá força pra gente, né? Não que outras pessoas não quiseram ir. Todo mundo falava, não, quero ir tudo, mas ele estava ali junto, né? E as crianças, o que podia fazer, deixaram de usar, igual eu te falei, deixou de usar um creme, um perfume, um desodorante, alguma coisa para não me prejudicar, entendeu? E todo mundo assim, tô rezando por você, uma mensagem que chega, uma pessoa que vem. Isso daí, se a gente não tivesse, eu não sei o que seria, não. Nossa, daí é nós na saúde e na doença. Então é gratificante demais isso daí. Ver como que essa corrente, né, que essa rede assim faz, nossa, toda a diferença. A gente é muito carinhoso um com o outro, a gente se ama muito, e desse período para cá eu tento fazer a melhor coisa, o melhor possível para não desagradar ela, para não ter problema nenhum com ela, tentar nosso relacionamento continuar tranquilo, tentar não desagradar, tentar não decepcioná-la nunca. No começo pensei que nossos 30 anos de relacionamento seria acabado nesse ano do ano passado. Achei que a gente fosse... Eu tenho fé, mas eu não sei. Eu às vezes me via sem ela, cuidando dos filhos, sozinho. Achei que quando a gente recebe essa notícia é como se fosse uma sentença de morte, eu achava, né? Mas hoje em dia tem tratamento, tem os médicos, tudo certinho, que nos apoiam. Sempre nós temos Deus, né? Deus que nos dá o maior apoio. E vi que era tudo coisa da minha cabeça, que nós passamos certo tudo junto, com dificuldade, mas Deus sempre carregou a gente no colo. Então, é uma mudança muito grande que acontece nesse tempo de tratamento. A gente muda muito, a gente é outra pessoa, a gente não se reconhece mais no espelho. É muito difícil passar por esse momento. A gente fica gorda, inchada, eu não sei o que é, eu sei que incha tudo, engorda. É muito difícil. A aparência, eu acho que é muito difícil. A aparência, porque a gente é vaidosa, a gente gosta de se cuidar. E eu acho que o ponto que mais pega no câncer de mama realmente é a aparência, que a gente fica outra pessoa. Eu nunca postei de coitadinha, não. Por isso que, olha, por isso deu tanto trabalho. Eu tive uma infecção, rejeitou. Mas olha que eu operava num dia, já no dia tá lá minha mãe fazendo comida, eu lá querendo descascar as coisas com ela. Ela some daqui, você não pode mexer. Eu falo, não, mas eu tenho que mexer.
punha a roupa no varal, chegava assim, nem coisa que vai falar, Ramon. Mas era mentira, era eu. Foi tudo, Pedro. Foi tudo, 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 tudo. Se não fosse eles, eu lembro eu tenho a Jane, que é minha prima, ela levava comunhão para mim. Quantas vezes ela chegava, eu estava sentada, que eu não conseguia levantar, a hora que ela ia embora, eu acompanhava ela até na porta. Então, se não fosse os amigos, se não fosse Deus, se não fosse a família junto de mim, eu juro para vocês, eu acho que eu não estaria aqui. Foi difícil, principalmente com a mama, porque ficou uma pequenininha e a outra normal. Então, no começo, você se olhar no espelho, a gente que é mulher, é complicado. Né? O cabelo também. Eu falei assim, eu sempre gostei das minhas unhas muito grandes, minhas unhas caíram, minhas unhas da mão, minhas unhas do pé, da gente ver que Deus tira tudo que é o que não é essencial. Eu falo assim, ficou muito isso marcado em mim. Deus falando para mim, eu vou deixar o que é essencial em você, que sou eu, que é Ele, né? Então, Deus tirou mesmo. As minhas vaidades, as minhas coisas, tudo, me mostrou que tudo isso passa. O que permanece é a fé da gente. Não, nunca pensei em desistir, nunca, jamais, isso nunca passou na minha cabeça, jamais. Antes eu não saía na igreja de vez em quando, hoje não, vou e joelho lá, não deixo de ir uma semana e ajoelho, agradeço toda vez, vou no Santíssimo, Senhor, obrigado por me permitir estar aqui mais um dia. E é ritual meu, todo dia cedo acordar, sair lá fora, olhar para o céu, obrigado, Senhor, por me permitir estar mais um dia aqui. Então, essa parte da família, a minha família foi uma bênção de Deus. Minhas irmãs, a minha mãe, os meus amigos, principalmente a minha família. Nossa, eles foram me acompanhar e tiveram ali junto, incentivando e junto comigo o tempo. Nossa, eu tive muito apoio do meu marido, do meu filho, muito apoio da família e a família é muito importante. É muito importante. A parte mais importante é a família, tá com a gente. Então, meu filho, tipo assim, para ele eu acho que foi o mais difícil, e para mim foi mais difícil descobrir que eu estava pelo meu filho, porque o medo da gente é ir embora e deixar, já tem 15, 16 anos, mas e daí? Mãe é mãe, né? Eu tive muito medo, assim, pelo meu filho. Ele foi um apoio incrível quando eu resolvi que eu não ia usar lenço, que eu não ia usar peruca. Ele foi uma bênção também, um parceirão, sempre, toda hora, mãe, está bem, está tudo bem. Eu acho que hoje em dia não tem controle de nada mesmo, né? Mas aí você passa a ver que realmente é isso mesmo, não é nada diferente disso. E para mim eu fiquei mais assim, mais tranquila, sabe? Deixando o que tiver de acontecer. Não é aquela frase, deixa a vida me levar, não. A gente tem os planos, a gente tem aquilo que a gente programa para a vida da gente, mas a minha fé amadureceu muito, entendeu? Às vezes a gente fala assim, eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você põe horário, você põe dia, você põe meta, né? E às vezes acontece diferente, e quando você está passando uma doença é totalmente diferente. Então eu senti isso, que nossa, ficou melhor. Tem gente que fala assim, é louco a pessoa que passa pelo câncer falar que o negócio ficou melhor, mas porque você desapega, você fica tranquila, serena, entendeu? Você sabe que tem alguém cuidando de você e que se tiver que terminar ali, vai terminar, mas se não tiver... Olha, eu falo assim que Deus permitiu ter câncer, que eu fui para aquele Hospital do Bom Pastor, a gente achando que a coitada, tô com câncer, você chega lá, você não tem nada. Aí eu perguntei para Deus o que Ele queria. Ele queria que eu lá no hospital fosse canal de graça para as pessoas que estavam lá. Porque eu não tinha nada perto das outras pessoas lá. E o mais lindo disso, que mudou mesmo todo o meu jeito. Eu falo que a Itália, é antes do câncer e depois do câncer. A prioridade de estar com a família, a prioridade de ter os amigos perto, a prioridade de estar sempre junto. O resto passa. Né? Então é muito sério isso. Muitas vezes a gente só acorda quando a gente vê que a gente pode perder tudo isso. Já queria viver, mas depois
a gente fica com uma sede de viver e vive todo dia como se fosse o último. Não deixo nada para amanhã, eu vivo assim. Não deixo nada para amanhã, eu tô com vontade de fazer isso, é hoje que eu vou fazer sim. Porque amanhã não existe, é hoje. Ai, nossa, eu quero muito viver e eu vivo intensamente. Mas eu já vivia, mas vivo mais que antes. Eu descobri que eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Eu sempre achei que eu era forte, enfrentava os problemas de frente, de cabeça erguida, mas eu descobri que eu era muito mais forte e tinha muito mais fé do que eu imaginava. E desmistifica também, igual eu falei, por exemplo, se a pessoa fala assim, nossa, quimioterapia, radioterapia, entendeu? É difícil, mas graças a Deus que tem e que dá para passar, né? Hoje em dia tem muito recurso, antigamente, um tempo atrás, no meu caso, por exemplo, que ele é o câncer de mama hormonal e ele é um HER2 que chama, né? A gente tem que tomar uma vacina. Além da quimioterapia, eu tomei 18 sessões de uma vacina. 10, 20 anos atrás, pelo que eu sei, pelo que eu vi, não tinha. Então não adiantava fazer a quimio, fazer a rádio e não tomar essa vacina. Então a vida era bem ali curtinha mesmo, um paliativo mais longo um pouquinho, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai vendo que tem essas coisas, vai vendo tanta esperança, então a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato também, né? Eu vi que eu sou uma pessoa muito forte. Eu vi que eu aguento o tranco. Eu vejo assim várias situações, por causa do braço a gente não pode fazer muita coisa com o braço esquerdo, né? E Deus deu um outro jeito para mim fazer as coisas, sabe? A minha fé é outra hoje, a Itália é outra hoje. Então, quando terminou, a gente fica com umas sequelas assim, a gente fica fraquinho, cansa fácil. E o que tem me ajudado nisso tudo foi ter mudado a minha vida. Ir para academia, malhar todo dia, fazer 1 hora de aeróbico todo dia. Ajuda bastante nesses sintomas que fica. Parece que fortalece a gente. Então, eu acho muito importante a atividade física após isso, porque a gente fica assim com sequelas. Fraquinho tem dia que a gente sente que está mais fraquinho, mas depois assim melhorou 90% depois que eu comecei a atividade física. Eu estou vivendo sim uma nova fase da minha vida em geral, né, em relação a Deus, a seguir os passos de Jesus, em relação à minha família, aos meus amigos, o que importa mais, é muito melhor agora. Por exemplo, esse tipo de tratamento mesmo, uma coisa mais difícil, fala assim, isso daí eu não dou conta, trazendo isso para a vida, né? Vou aprender a fazer uma coisa uma costura, um trabalho, um desenho, alguma coisa. Se você tiver calma, paciência, né? Colocar empenho nisso, você consegue, né? Traz muita tranquilidade, muita, maturidade mesmo. Eu era muito agitada, assim, sabe? Quero fazer isso agora, o controle da situação, que eu digo não de ser chato, um coronel em cima das coisas, mas é do meu jeito, na minha hora, daquele jeito. Não, agora eu aprendi a saber que a pessoa tem a hora dela, tem o tempo dela, tá tudo bem, sabe? Se não quiser fazer também daquele jeito que eu pedi, tudo tranquilo. Isso daí eu não tinha. Eu ficava meio insistente, meio revoltada, sabe? Porque às vezes tá vendo que aquilo é o certo, é pro bem da pessoa. Mas se a pessoa não quiser daquele jeito naquela hora, agora tá tudo bem. Antes não tava, entendeu? É muito lindo que eu vejo assim, eu faço parte do projeto Sobre a Vida. São mulheres que tiveram câncer de mama. E foi muito lindo que eu falo assim, que é o lado bom do câncer, que é essa mulherada linda, que dá um testemunho de vida também. E você vê por que Deus permitiu isso. Hoje, quando eu fico sabendo que tem alguma mulher que tem câncer, eu faço questão de ir na casa delas, conversar, falar mesmo. Olha, não é um tratamento fácil, mas é um tratamento que você consegue passar por ele. A gente se vê instrumento mesmo na sociedade, para as pessoas. Eu não tive isso quando eu passei por isso, de ter alguém que fosse falar para mim assim, não, o que você está sentindo é normal, isso vai passar, né? Não, a gente pensava que ia morrer, né? E agora eu falo para as pessoas. Então, eu chego a ficar horas
com pessoas no celular, acalmando. E depois que você vai conhecer a pessoa, é muito lindo o que Deus faz com a gente. Ah, sim. Pensamento eu mudei bastante, sim. Eu era mais assim, sabe, tudo eu levar, você falou isso para mim, eu vou lá, vou resolver. Hoje eu passo tudo, tá tudo bem, falou? Tá tudo bem, mais calma, mais assim, tendendo a entender mais o ser humano, as dificuldades das pessoas, porque, né, quanto de coisa a gente vê e convive lá, é muito difícil lá em Varginha. Aquele lugar é um lugar bem pesado de estar, então você muda bastante o seu modo de pensar, de agir, muda bastante. Então, fala que é um período de remissão, que eles chamam, né? Até 5 anos, mais ou menos, que eles colocam um critério assim, que é remissão. Mas eu procuro não pensar assim não, sabe? Eu penso assim que já estou curada e que bola para frente, faço tudo que eu tiver que fazer, o que tiver nas minhas mãos eu faço. Falo assim, aí a parte de Deus é com Ele, né? O que vem amanhã, o que vem depois. Tem muita gente, às vezes, que não passou por nada, que eu estava fazendo tratamento e a pessoa já não está mais aqui com a gente, né? Aconteceu um acidente, uma doença inesperada. E é bem por aí mesmo. Não fico colocando negativismo na minha cabeça, não, sabe? De ficar com medo, que eu vou, por exemplo, assim, tem gente que eu sei que fez o tratamento, se parecer uma dorzinha de alguma coisa, já vai desesperar, já vai achar que é alguma coisa que tá voltando, né? Eu faço tudo dentro do limite ali. Tem que fazer os exames, eu faço tudo que o médico pede para voltar, para fazer os retornos, eu faço, mas também não fico vida normal dentro da possibilidade, né? E aquilo que era velho também, de hábitos velhos, de saúde, tudo, eu deixei para trás também. Uma alimentação que não era boa, né? Não fazia muito exercício, começava a parar a academia. Agora não, quando dá aquela preguiça aqui em casa, eu falo, não, vamos lá, porque vai fazer diferença na minha vida, né? Então, esses hábitos mesmo que mudaram também. Vale a pena viver. Eu falo assim, olha, se Deus... eu lembro que quando lá no hospital me deram, que ainda não estou de alta, né? Minha alta é só em 2029. Que acabei o tratamento, eu falei para Deus, se for da sua vontade que eu fique curada, eu estou aqui para o que o Senhor mandar. Eu faço o que o Senhor desejar. Então, tudo que Deus me pede, sou ministra da Eucaristia, faço parte de vários movimentos, não tenho medo de ir e falar em nome dele, sabe? A vida tem que ser vivida plenamente. Para mim, a lição que o câncer me ensinou é que a vida é maravilhosa, que a gente tem que ser pessoas boas, que a gente tem que viver tudo que tem vontade de viver feliz, em paz, sem fazer maldade para as pessoas, que a gente tem que ser pessoas boas, procurar Deus, procurar fazer o bem para as pessoas, e viver intensamente, porque a vida é curta. Vale muito a pena viver. Tem que ser vivida, porque tem que ser vivido, porque Deus te colocou aqui, você está aqui agora, está bem. Você tem que viver da melhor maneira possível. Procurar viver tudo da melhor maneira possível. Esquecer que você teve isso, que você passou por isso, que você ainda está em tratamento com isso. E tentar viver da melhor maneira possível. Com certeza. A gente é privilegiado, eu penso assim, sabe? De passar por uma situação dessa e estar aqui, estar bem, estar com os amigos, estar com a família. Mais madura, na fé, nos relacionamentos. Sabe? Assim, a gente deixa muita coisa pequena para trás, muita coisa que não faz parte, que não acrescenta, sabe? Aí é diferente, é maturidade mesmo. Então, parece até assim, coisa, né? Peregrinos, né? Que a gente tá vendo muito falar na igreja agora. Mas é isso, acho que ele me ensinou que a gente é peregrino. É aproveitar muito bem enquanto a gente está aqui, de forma consciente, de forma madura, de forma responsável, mas que a gente não é daqui, não precisa ter esse apego, esse desespero, né? Tem que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que... A gente é passar com serenidade a vida, entendeu? Trabalhar bem a hora que você tiver que trabalhar, você conviver bem com a família a hora que você tiver que conviver, tudo no seu tempo, na sua hora, com calma. Olha, a maior lição é que a gente
pequena e ao mesmo tempo grande. Eu falo assim, ele ensinou que a gente pode passar pelo câncer com uma graça muito grande, se você deseja aquilo. Se você ficar olhando para o câncer, você vai morrer com ele. Mas ele me ensinou a ser uma mulher maior, uma mulher cheia de fé, uma mãe, uma avó. Eu adoro paparicar meus netos. Nossa, eu paparico todos eles. Então, para mim, ele me ensinou que como valeu a pena ter passado por isso. Como que valeu a pena todo esse sofrimento para nascer uma mulher mais de Deus, uma mulher mais cheia de vida, com tudo, mesmo com as sequelas que a gente ficou, Deus é assim escandaloso na vida da gente. Eu quando eu fico sabendo que alguém recebeu o diagnóstico, eu logo já vou, olha, vai ficar tudo bem, e tenta passar da melhor maneira possível, levar a vida mais natural possível. Não fica pondo na cabeça, eu estou tratando, estou com câncer, porque é assim que eu sempre levei. Teve dias da minha mãe falar assim, Lília, você não acha que você está trabalhando demais? Eu falo assim, nossa, gente, engraçado, parece que vocês pensam que eu estou doente. Porque para mim, na minha cabeça, não era uma doença, eu estava fazendo tratamento para qualquer outra coisa, que a pessoa tenha pressão alta, um diabetes, a gente sabe que não é. Mas na minha cabeça sempre foi assim, eu tento passar isso para as pessoas que recebem esse diagnóstico, que é para tentar passar da melhor maneira possível. É importantíssimo. Você vê, no meu caso, se eu não tivesse feito e já tivesse uma consulta marcada, já tivesse esse hábito de fazer esse acompanhamento, eu nem estaria aqui falando. Então é importantíssimo. Acho que uma vez no ano que for aí a pessoa fazer os exames de laboratório, né, os exames de sangue, ter um médico que a pessoa possa acompanhar, que possa conversar, porque cada pessoa é de um jeito, né, assim. Então o médico, você estando te acompanhando ele vai saber do seu corpo e a gente sabe também do corpo da gente. Olha, é ter calma. Eu falo assim, é contar com a família e fazer o quê? Eu falo assim, a minha alimentação mudou muito, sabe? Deixei de comer muita bobagem no tempo, porque a própria medicação deixa a gente muito inchada, porque tem muito corticoide. Então, se a alimentação da gente muda, a gente fica melhor, sabe? Então, o conselho que eu dou é ter calma, sabe? Buscar uma pessoa que possa te orientar, porque é interessante que os oncologistas, por causa da gente já passar por um problema desse, eles falam que a gente pode comer de tudo, né? Não, pode comer de tudo, não tira nada da gente não. Mas a gente que tem que cuidar. Então, o meu conselho, se alimente melhor. Então, para as pessoas que não se cuidam, como eu não me cuidava, porque eu fiquei muitos anos sem fazer nada, sem ir em médico, sem ir ginecologista, eu diria assim, que é para procurar sim, fazer, cuidar, ir todo ano no médico certinho, fazer mamografia, ainda mais se tiver na família um histórico familiar como eu tenho na minha, para procurar, para fazer exame certinho, ir todo ano certinho no médico. Eu acho que é bem trabalhado essa questão, porque tem o Outubro Rosa que eles pedem para as mulheres, e eu acho que até é bem, eu não ia mesmo, mas que eles trabalham, eles chamam as mulheres para fazer, né? Principalmente em outubro, eu acho que é bom sim. Então, aqui, em volta da gente, aqui, eu acho que a gente já está bem, assim, adiantado nessa parte, né? Principalmente com o projeto sobre a vida, eu já sabia que tinha tudo assim, mas você vê, quando a gente está de fora, não que a gente não apoie, né? Mas é que a gente fala assim, não é pra mim, né? Não faz parte da minha realidade, tudo. Mas a hora que você tá ali, que você recebe esse acolhimento deles, ganha aquela almofadinha, né? Depois da cirurgia, tem todo o suporte psicológico também, emocional que eles dão. Então a gente tá muito beneficiado nessa parte, eu acredito aqui, sabe? A parte de... Porque no meu caso, eu não fui pelo SUS por causa do meu convênio que eu tenho, sem, né? Eu fui direto pela Oncominas, então eu não sei o processo da saúde de falar direito como que é nessa parte, mas tudo que eu precisei fora do meu convênio eu conseguia, sabe?
que gosta do suporte do laser, na parte da bucal, né, de fazer esse laser para ferida que deu na boca, tudo. Então, o que puder aumentar e melhorar nesse sentido, para dar suporte, e acho que prevenção também, né? A pessoa fazer um exercício, fazer o exame, fazer o autoexame, procurar anualmente, porque tem mulher que se encontra e fala assim, faz mais de 2, 3 anos que eu não vou no médico. Olha, eu falo assim, o que mais tem que pode ajudar a gente é o quê? É a mamografia, sabe? Eu falo assim, temos que fazer todo ano mamografia, sabe? Porque acho que no SUS a gente tem uma idade, não lembro direito a idade, mas se você não pode, faz particular. Nós temos que ter cuidado mesmo, que o prevenir é melhor. Você deixa de... Você não passa por um tratamento tão... É um tratamento muito difícil, gente, que deixa a gente, então, a prevenção é mais fácil. Eu já participava, na verdade, né? O que o câncer deixa, eu acho, pra gente, não é para todas, né? É realmente isso. A gente quer viver. E é dessa loucura mesmo, de alegria, que a gente dá uma paradinha, eu dei uma paradinha rápida, cuidei e estou vivendo intensamente. Então, alimentação, né, a parte de açúcar, gordura, essas coisas, tudo que o médico uma vez falou, tudo que você descasca é bom, tudo que você abre, tira a embalagem, não é bom. Então, fazer essa troca. E a parte de exercício físico também, né, academia, caminhada, tá um tempo assim na natureza, caminhar, tudo isso assim ajuda, principalmente nessa parte psicológica, né? Resolver as coisas, como se diz, você dormir com o problema ali, depois no outro dia você vê o que você faz com mais calma com ele. Olha, eu gosto muito de caminhar, de fazer mais exercício, de se alimentar melhor, comer mais salada, não deixei de comer bobagem, nem tomar o meu vinho, mas tudo regrado. Então a gente tem que aprender a saber o que a gente põe para dentro da gente. Para quê? Para que as coisas não... Tem até uma amiga minha que fez tratamento junto comigo. E ela não cuidou. Ela fazia químio e continuou a beber, fumar. Morreu, sabe? Muito mais nova que eu. Então eu falo assim, o cuidado é tudo que a gente tem. A gente tem que ter um cuidado mesmo. Então, depois o que mudou na minha vida depois foi eu me cuidar mais. Alimentação, eu sou até chata. É tudo certinho, alimentação muito correta, atividade física, sono, dormir cedo, acordar cedo, não dormir tarde. Mudei bastante, os hábitos meus foram esses, cuidar mais da saúde. Então foi exatamente isso, assim, né, que eu me cuidava, me amava, mas acho que às vezes deixava um pouquinho de lado. Porque eu acho que para você amar outra pessoa, para você cuidar da outra pessoa, você tem que estar bem com você mesmo, tem que se amar primeiro. E isso daí faltava para mim, sabe? Não é assim, só aquela que faz tudo para todo mundo, mas não é. Às vezes deixava de lado um pouquinho para, por exemplo, assim, ocultava o meu sentimento, aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu queria, para agradar o outro. Para, de repente, passar uma imagem que o outro queria de mim, mas não era aquilo que eu estava sentindo bem. Então, nesse sentido, eu descobri também que eu tenho que me colocar em primeiro lugar, ver aquilo que eu penso, até para estar bem com as outras pessoas, senão não vou conseguir. Às vezes eu fazia todo esse esforço, acabava não estando bem daquilo que eu conseguia e não ficava nada legal, né? Olha, é o que está até escrito numa foto que eu tenho lá em casa, gratidão. Eu não tenho como agradecer a Deus por Ele ter me usado, por Ele ter permitido eu ter vivido isso, porque deixou o que era superficial, sabe? E ficou o que é essência. Então a minha essência é assim, fica firme. Aí lembro muito do Padre Jonas, né? Fica firme, filha, vai passar. Então a gratidão de Deus é muito linda. Ah, sim, a gente tem que se amar, né? Nossa, amor próprio é tudo. A gente tem que se amar, ser importante. Eu sou importante para todo mundo, sou a alegria da minha casa, não podia morrer ali.
De jeito nenhum, senão nunca a vida deles ia ser a mesma coisa sem eu. Eu tinha que viver com a sua alegria da casa. Que valeu a pena passar por tudo, mesmo sendo difícil, porque chegar nessa nova Viviane agora é muito bom, sabe? Mais tranquila, mais serena, mais light, com a fé mais madura, é muito bom. Eu ia falar para Itália, Itália, aguenta firme, vai passar. Não é fácil, é um tratamento muito difícil, mas você vai passar. Aguenta firme, porque a gente vê que a vida passa assim na frente da gente, assim, ó. É como se falasse assim, ó, vai viver porque senão você vai perder ela. Eu diria para mim, vai se cuidar mais. Vai viver mais, cuidar de você, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar do espírito. É serenidade mesmo, sabe? Antes eu ficava muito tensa com tudo, com qualquer coisa. Então hoje em dia o sorriso vem mais tranquilo, vem mais leve, né? Nossa, é a coisa mais gratificante que tem no mundo. Eu, quando fazia o tratamento, que eu ia no Hospital Bom Pastor, você via gente lá assim, em estado, sabe? E as pessoas, você via nos olhos dela uma vida, uma coisa que não tinha explicação. Então, hoje viver é tudo, é tudo. A gente não precisa de ter dinheiro, a gente não precisa ter bens materiais. O que a gente precisa é viver plenamente a vida da gente. Por isso que eu abro mão de tudo, gente. O que eu tenho que fazer, eu faço e o resto fica tão pequenininho perto da vida da gente. O que me faz sorrir mais forte agora é o presente que Deus me deu de estar aqui, de estar viva, de estar bem, de ter dado tudo certo. A minha palavra é fé, porque sozinha eu não daria conta, né? Foi essa rede de oração, essa rede de apoio que teve e a fé também que amadureceu. Ver que a gente tem mesmo uma pessoa, um pai que cuida da gente sem cessar mesmo. É meu refúgio mesmo. Igual eu te falei, mora aqui pertinho, né? Por mais que fosse pertinho, tinha hora que era difícil, até de você ficar muito sentada, muito em pé, muito... Mas eu queria estar aqui, que é o que me dava força, sabe? E eu gosto da igreja, assim, quando tem festas, coisas muito cheias, gostoso, tudo, mas nesse silêncio, sabe? De vir sozinha. Fiz muito isso. Sabe? Sabe, de estar aqui, de estar pedindo força mesmo para Deus, Santíssimo, né? E não tinha vergonha, não. Às vezes, durante missa, alguma coisa, se tivesse que chorar, eu chorava. Emocionar na Eucaristia, coisa que às vezes antes a gente não dava valor. E muita coisa da vida que a gente não dava valor, na Eucaristia também, entendeu? Eu falava, poxa vida, né? Recebi sempre e aqui me dava força, né? Então, quando tinha de emocionar, eu emocionava e não esquentava a cabeça, não. Eu falo que eu vivo a vida que vale a pena viver. Com certeza. Eu falo assim, é viver segundo a vontade de Deus. Se Deus deu uma outra chance para me viver, que a gente viva. Então eu vivo mesmo, sabe? Se eu tenho que chorar, eu choro. Se eu tiver que brigar, eu brigo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço, porque a gente vai fazer uma vez só. A nossa vida é uma. Então, se Deus te dá uma outra chance, então vamos pegar ela com unhas e dentes e viver ela plenamente. Hoje eu acredito que sim, que eu vivo a vida que vale a pena viver. E eu vivo cuidando de tudo, agradecendo, sempre muito grata a Deus por tudo. Com mais fé, com mais alegria e tudo mudou para melhor. Porque é essa que vale a pena, né? Uma vida mais leve, sem muitos excessos, sem muitas preocupações, no bom sentido. Você tem que ter projetos, você tem que ter, né, seu direcionamento ali na vida, mas ficar mais leve, mais tranquilo, entendeu? Mais confiante. Ó, quando ela recebeu o diagnóstico, ela chegou aqui chorando e eu já sabia que era uma coisa grave. Ela me falou, eu tô com isso assim assado. Eu falei, gente, isso é uma coisa séria. Aí o mundo caiu, né? Aí faltou chão. Mas a gente foi, o tempo que vai fazendo a gente encarar aquilo, entender e saber que tudo é possível com tratamento, né? Hoje a medicina é avançada, mas para nós foi um baque muito forte, não só para mim, mas para a família toda, né? Quer dizer, até a ficha cair realmente, saber que haveria um grande caminho a percorrer nesse tratamento,
a gente também ia perder a saúde, né? Tanto ao lado psicológico, vai ficar bastante afetado, mas a gente tinha que correr atrás. Mas eu fiquei bem para baixo, aquilo acabou comigo. E eu falo para você, eu acho que eu envelheci ali naquela hora, viu? Um tempo. A notícia da primeira vez que falou que a médica chegou em mim e falou que era um câncer mesmo, foi muito difícil, foi complicadíssimo. Eu não achei que eu não fosse aguentar passar o tratamento com ela, já pensava no futuro, já pensava que todo o processo, né, da quimioterapia, o que ela ia ter que passar, o que ela ia sentir, que ela ia sentir mal, que ia ficar sem cabelo. Eu ficava mais preocupado com ela do que comigo mesmo. Mas foi muito complicado, mas Deus, se a gente não pegar com Deus, a gente fica doido. O que marcou eu não foi um pequeno período, mas foi todo o período até as quimio, porque a gente viu pessoas que faziam tratamento com ela, que ficavam bem mais fracas que ela, entendeu? Então, desde a cirurgia até a última quimio, né, que é a branca, foi difícil, porque era aquela incógnita, ela estava na mão de Deus. Então, Deus sabe todas as coisas, mas a gente não sabe o que ia se passar, qual que era o nosso calvário, né? Mas eu no meu caso, como acompanhante dela, esposo, aquilo era meu também, aquele sofrimento era meu. Mas o meu medo todinho nessa época foi a perda, né? O medo da perda. A primeira coisa que eu posso dizer, a pessoa não pode perder a fé, né? Não pode perder a fé na situação do tratamento, Deus sabe todas as coisas. E o que eu resumo? Tem que ter força, tem que ter foco, tem que lutar, correr atrás. E tem um detalhe, tem que ser rápido. Como o médico falou assim, o câncer não te dá tempo, você tem que ser rápido. Então os exames têm que ser rápido, medicamento, a alimentação dela, eu cuidei de tudo, complicado. Mas o que fica é o seguinte, não perca a esperança, entendeu? Enquanto você tiver fé e o tratamento vir, os médicos cuidando direitinho, você tendo a orientação dos médicos, não perca a esperança. A esperança é a última que morre. Ah, vale a pena sim, nossa mãe. Por outros casos que a gente vê por aí, né? Nós, a família inteira, desdobrou para o tratamento dela, né? Não pensou em lado financeiro, pensamos em cuidar para ela ficar sã dessa situação. Está indo no tratamento, tá, só que agora é anual, mas vale a pena viver isso aí e correr atrás. Não tem como, não tem como. Você tem que. E é uma doença que uma hora pode voltar? Pode, mas a gente não pensa nisso. A gente pensa que Deus está com a gente e já está curada, não tem outro jeito. Eu acho que enquanto a gente está aqui, que Deus dá oportunidade para a gente estar nessa terra e estar vivo, a gente tem que viver intensamente, viver fazendo bem para os outros, sempre, apoiando todo mundo que precisar de um apoio, principalmente os que estão passando por alguma doença hoje em dia. Eu sou técnico de enfermagem, trabalho no hospital, lido muito com doença toda hora, trabalho no posto aqui também em Soledade, doença toda hora, e tento ajudar o máximo as pessoas que precisam. Eu diria que é o seguinte, se aparecesse na tua família, com alguém que seja um filho, uma esposa, ou pai, mãe, não desespere. Primeira coisa, hoje nós temos recurso para muita coisa. Haja rápido, vá ao médico, vê tudo que tem que ser feito, a cirurgia, todo o processo de tratamento da quimio, vai fazer. E tem um detalhe, nunca abandone a fé. Não pense em parte financeira, não pense em nada. Larga o que você vai estar fazendo e tenha um foco naquilo. Toda a família, não é o acompanhante. Toda a família tem que focalizar no tratamento daquele indivíduo, aquele ente querido que está passando por a situação, porque o lado dele é complicado. Imagina a pessoa que tem um câncer hoje, o que se passa no psicológico dela. Então, deixe tudo, continue trabalhando, mas reserva a sua atenção para essa situação. Ajudar no socorro, correr, andar rápido, ter foco. E não tenha medo, porque Deus tem uma boa resposta para isso no futuro. Então tenha fé, procure orar, entendeu? E vá atrás. A nossa família foi isso. A Itália é uma pessoa de muita fé, a gente é família de oração. É o que a gente fez. A gente sabia que Deus estava cuidando da gente, estava carregando a gente no colo todo esse tempo. Então tenha paciência, tranquilidade, entendeu? Não precisa ficar se perder que tudo está acabado, não está. Enquanto a vida, é o que eu falei, há esperança. Eu vejo pessoa com câncer, pessoa com todo tipo de doença. Eu tenho contato com toda doença, com as pessoas doentes, né? E quando eu via que a minha esposa estava com esse problema, eu já vi ela como se fosse o outro paciente que acabou de falecer comigo, por exemplo. Eu cuido de um paciente, o paciente
tá lá o plantão, 5, 6 plantões, a hora que eu chego o paciente já faleceu. Eu imaginava que seria assim, né? É muito difícil quando é com uma pessoa da nossa família mesmo. Não que eu não tenha preocupação com gente de fora, que não é da família. Mas quando é com a gente tem que se pôr no lugar do outro mesmo. Olha, por que eu tô perto desse sininho? O dia que eu fui a última rádio minha, aí lá no Bom Pastor tem um sininho que a gente bate. Gente, eu fiquei pendurada no sininho. Parece que era como se eu exorcizasse tudo. Eu venci! Eu não parava de bater o sininho, sei que me tiraram lá do sininho. Porque era como se falasse assim, acabou. Então, quando a gente bate um sino, é sinal de vida, é sinal de recomeço, é sinal de que Deus está no controle. Então vamos bater o sininho. Olha, eu lembro muito, eu tenho um amigo, o Ronaldo Guida, né? E vários, nossa senhora, tem muita gente, não posso nem ficar citando o nome não, que é muita gente. E eu lembro que quando eu fui fazer a quimioterapia, ele ainda falou para mim assim, Thalia, a hora que você vê aquela quimio vermelha entrar dentro de você, lembra que é o sangue de Jesus. Então a frase que eu falo, que ficou muito marcado para mim, Deus pode tudo, tudo, tudo na vida da gente. A gente é muito pequeno perante o plano de Deus na nossa vida. A gente não sabe o que Deus tem para a gente. Então, o que a gente tem que viver é o que Ele tem. Então, para as mulheres, é que a gente tem que se cuidar, se amar, se gostar, procurar tudo que traz bem-estar, tudo que traz cuidado para a gente poder cuidar. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar, né? A gente não consegue passar essa leveza para ninguém. E para os homens, para dar valor, para ter esse companheirismo, não deixar para a hora que tiver uma situação de doença, uma situação de dificuldade, para dar o valor, né, que a mulher merece. E a família estar unida, os amigos, é muito importante. A vida é essa, né? A vida é o que a gente leva de relacionamentos, não de coisas materiais, mas de sentimentos. Então, a mensagem que eu quero deixar para as mulheres que não tiveram o diagnóstico de câncer, que é para elas procurar se cuidar, fazer o exame certinho, não fazer como eu, que não fiz, né? Não fazer igual eu, é para fazer todo ano certinho. E para as mulheres que já tiveram o diagnóstico, que é para viver, não pôr na cabeça que a doença é o fim, porque não é o fim. É tentar viver da melhor maneira possível, trabalhar, tentar levar a vida assim, normal, do jeito que você já vivia, para ser mais fácil, mais leve, não perder a fé em Deus, porque tudo passa.